Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas 31 minutos, gente. A gente já volta abrindo espaço aqui no nosso estúdio para a política, chamando mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Vamos acompanhar. Olha, gente, além de chuva para esse final de semana, a previsão é de uma movimentação intensa e discreta nos bastidores políticos dos 102 municípios. É que os prefeitos que podem vão disputar a reeleição. E os que querem entrar também se movimentam buscando alianças com opositores. E esses grupos dos dois lados também querem ampliar as suas bases de apoio em Alagoas e em Brasília, onde na capital federal tem dois grupos políticos muito fortes, que é o grupo liderado pelo presidente do Diretório Estadual do MDB, o senador Renan Calheiros, que é o maior partido do estado, e o grupo do presidente da Câmara Federal, o deputado federal Arthur Lira, que é a maior liderança do PP aqui no estado. Essa movimentação, as duas maiores, chamam a atenção no Agreste, onde o prefeito Luciano Barbosa é considerado como eleitoralmente muito forte na região e vai enfrentar uma bateria de oposição de ex-deputados e de parlamentares da Câmara de Vereadores, né? Na capital, o prefeito JHC do PL busca um vice que aglutina a sua agremiação política, os seus aliados, porque ele sabe que vai enfrentar uma oposição do grupo dos Calheiros e do MDB muito forte. Do outro lado, já se fala em 6 a 7 candidatos de oposição, dois com chances reais de participar do pleito e talvez garantir um segundo turno. O fato é que 2.200.000 eleitores precisam ficar atentos, porque teremos aí muitos laranjas para tumultuar o processo. E olha, gente, em uma votação histórica, a Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada o texto da proposta de emenda à Constituição, a PEC da reforma tributária. O objetivo central da reforma é simplificar os tributos federais, estaduais e municipais. Alguns itens chamam a atenção: isenção de impostos sobre a cesta básica, imposto do pecado, IPVA para jatinhos, são alguns deles, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que muda com essa reforma tributária agora, com um advogado especialista em tributos e professor também, Luiz Gustavo Carvalho, já está aqui no estúdio com a gente. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Primeiro, eu queria que a gente iniciasse a nossa conversa falando exatamente sobre a necessidade da gente fazer uma alteração no nosso sistema tributário do país, né? Após tantos anos, a gente tinha ainda um texto de tributos ainda de 1965, referente ainda à ditadura, houve a Constituição, mas ainda precisava de ajustes, né? Explica para a gente sobre essa necessidade da gente ter uma reformulação da tributação no país. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite, pela confiança. De fato, o nosso sistema tributário ele tem muitos problemas. Um deles é a complexidade, são muitas regras, estados e municípios, todos eles criam suas próprias regras, o governo federal também. Então, o principal objetivo dessa reforma foi tentar simplificar esse sistema, tentar unificar e padronizar a legislação de modo que já não existam mais tantas regras e tantos atores ao mesmo tempo criando regras. Então, sob essa perspectiva, acho que a proposta ela tem uma virtude, ela era necessária porque realmente o nosso sistema ele vem ficando cada vez mais complexo e em descompasso com os outros sistemas tributários pelo mundo, né? Então, agora o nosso sistema ele vai se aproximar do que existe aí mundo afora. Então, de fato, já estava passando da hora dessa reforma tributária chegar. Luiz Gustavo, muito se fala sobre o custo Brasil. Quando a gente fala sobre empreender aqui no país, a gente utiliza muito, olha, o custo Brasil é muito alto, isso atrapalha muito a vinda de outras empresas, os negócios, empreendimentos, enfim. Quando a gente fala sobre essa reforma tributária, a gente fala em mexer também nesse custo Brasil? Sem dúvida. O custo Brasil ele é um conceito, dentro desse conceito, um elemento está relacionado com a questão da tributação, né? Então, como o sistema ele é muito complexo, são muitas regras, então o empresário
para poder pagar o imposto, a empresa, para poder pagar o imposto, ela tem um custo com pessoas, com contadores, com advogados, com uma equipe de profissionais que trabalha para ela para poder calcular corretamente o valor desse imposto. Então, a gente diz que existe o custo do imposto e o custo para calcular o imposto. Ora, se o sistema é complexo, esse custo para calcular o imposto, que a gente também chama isso de custo de conformidade, ele de fato é muito alto. A perspectiva é que, com a simplificação das regras do sistema, esse elemento, né, do custo do Brasil, o custo de conformidade, que é o custo tributário, ele realmente ele seja reduzido. E a gente tem aí, então, a criação desse novo imposto, que é o IVA, né? Isso, o IVAs, na verdade, que ele vem exatamente para substituir tantas siglas, essa sopa de letrinhas que a gente fica tentando entender o que é. Explica para a gente o que é o IVAs, então, e como ele deve proceder, porque a gente tem dois tipos, não é isso? Pois bom, a gente tem muitos tributos, né? Eu falo tributos porque, como sou da área, né, sou técnico da área, o imposto ele é uma das espécies de tributos, é a mais conhecida, né? Mas no Brasil há muitos tributos e existem tributos que incidem sobre consumo, que estão embutidos no preço daquilo que a gente compra no supermercado, na farmácia. Sim, a gente sabe produtos bem como pesa. E serviços também, né? Então, basicamente, sobre essa cadeia do consumo, a gente tem aí 5 tributos que incidem sobre essa cadeia, né? 3 federais, 1 estadual e 1 municipal. Agora, esses 5 tributos sobre a cadeia do consumo, eles vão ser substituídos por 2, né? Que são iguais. 1 federal é a chamada Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e 1 para estados e municípios, que é o IBS, é o Imposto sobre Bens e Serviços. Aqui no Brasil ele vai chamar assim, CBS e IBS. No mundo afora, né, ele se chama IVA, né, é o Imposto sobre Valor Agregado. Uhum. Mas a lógica é exatamente a mesma. Então, há uma simplificação e a gente se aproxima do modelo do IVA, o IVA, que é utilizado no mundo todo. Então, essa reforma, o principal foco dela é a simplificação da tributação sobre consumo. Então, existe a tributação sobre a renda, sobre questões operações financeiras, que isso não foi exatamente contemplado nessa reforma ainda. Por isso que eu disse no começo, o nosso sistema ele tem muitos problemas, né? Essa reforma ela tenta atacar e ela está apresentando uma possível solução para um desses problemas que contaminam o nosso sistema tributário. Então, a ideia é que quando a gente for comprar um produto no supermercado, a tributação desse produto ou na prestação de um serviço, por exemplo, quando alguém contrata um advogado, um contador, né, a ideia agora, o objetivo é que essa tributação seja mais simplificada e mais transparente, né, tanto para o consumidor final como para o empresário, o empreendedor, o investidor, né? Então, porque hoje uma grande dificuldade é você saber qual é o tamanho exato da carga tributária. Essa é uma conta difícil de fazer diante da complexidade do nosso sistema. Importante a gente ressaltar que não é porque esse tributo não vai estar lá, entre aspas, que ele vai deixar de existir, né? Ele continua existindo, mas com outro nome, seria isso? Isso. Então, a gente vai substituir, né? O sistema vai substituir 5 tributos sobre o consumo por 2, né? Que são iguais, na verdade. Vai haver um rateio, na verdade, né? Uma parte fica para o governo federal e uma parte fica para estados e municípios. Então, vai continuar havendo uma tributação sobre consumo, só que de forma mais simplificada. Muito bem. Agora, questões que têm chamado bastante a atenção da população é a questão da isenção do tributo, da tributação sobre a cesta básica, o imposto do pecado, se fala muito nisso, né? O pessoal está falando muito, a tributação de jatinhos, jet skis, lanchas, enfim, no caso, o pagamento de IPVA para esses bens, né? E também a questão da tributação para patrimônio. O que tem mudando? Explica para a gente. Tá. Então, vamos lá. Essa proposta de reforma tributária, ela muda a Constituição. Então, ela é uma autorização para que novas regras sejam criadas. E está lá nessa proposta a autorização para que alguns produtos que são muito essenciais no nosso dia a dia, e especialmente aí, os produtos da cesta básica, eles sofram uma tributação menor ou simplesmente não sejam tributados, né? Eles receberiam, portanto, uma proteção especial, um benefício fiscal. Então, todos aqueles envolvidos com esses produtos usufruiriam desse benefício. Por outro lado, alguns outros produtos podem sofrer uma tributação maior.
E isso é uma forma que o sistema tributário iria encontrar para desestimular o consumo desses produtos. Por exemplo, cigarros. Né? Há um consenso de que o cigarro ele faz mal à saúde. Então, a tributação do cigarro, que é o chamado imposto do pecado, né? Esse nome ele não está na reforma, mas enfim, é como a gente vem chamando, né? Então, cigarros, bebidas alcoólicas, então esse tipo, agrotóxicos, produtos que fazem mal à saúde, ao meio ambiente. Sim. Então, esses produtos e serviços poderão, na verdade, sofrer uma tributação maior. Seria uma forma de desestimular o consumo e a utilização desses bens e desses serviços. Esse é o chamado tributação sobre o imposto do pecado. Né? Uma outra questão que você perguntou sobre jatinhos, na nossa Constituição de 88, desde 88, não havia autorização para se cobrar imposto patrimonial sobre aeronaves e embarcações. Né? Existia autorização apenas para cobrança de veículos automotores terrestres. Né? E agora a reforma tributária ela estende essa tributação para contemplar também os veículos automotores que andam na água e que andam nos céus, no ar, né? Aeronaves e embarcações. Tem algumas ressalvas, algumas aeronaves e algumas embarcações não sofrerão essa tributação. Por exemplo, a aeronave que é utilizada na plantação, para pulverizar a plantação, né? Embarcações que são utilizadas para fazer determinado tipo de transporte de pessoas, uma balsa que leva, aqui em Alagoas, né, que leva o pessoal ali de Penedo para Sergipe. Então, esse tipo de embarcação ele continua protegido e não sofrerá a tributação. Mas aquelas embarcações e as aeronaves consideradas como itens de luxo, né, de lazer, etc., aí sim, essas passarão, existe agora uma autorização para que elas possam ser tributadas. Se elas vão ser tributadas ou não, a gente não sabe ainda, porque isso vai ser uma tarefa, é o segundo passo da reforma. Né? Primeiro a gente muda a Constituição, cria as autorizações e depois as regras tributárias novas, de fato, serão implementadas. Acho que tem mais alguma que eu esqueci de mencionar? Eu queria saber a questão do patrimônio. Isso está dentro também da questão dessa tributação de renda e patrimônio? Isso, exatamente. Então, sobre o aspecto de tributação do patrimônio, o que houve foi isso, na verdade, né? É que veículos agora não terrestres, né, poderão ser tributados. Então, foi ampliada a base da tributação do patrimônio, mas não houve o sistema ele tem um problema de tributação da renda e esse tema não foi tratado na reforma tributária. Alguns falam assim, por exemplo, a tributação de dividendos, né, de lucros e dividendos de grandes empresas. Esse realmente é um tema que ainda não foi tratado nessa reforma. Esse é um outro problema que o nosso sistema tributário tem e a reforma, por enquanto, não enfrentou esse problema ainda. Outra questão que eu acho importante a gente levantar aqui também, que com certeza já está sendo alvo de muitas fake news, inclusive, é a questão da tributação de entidades religiosas. Como era e como passa a ser agora? De fato, a nossa Constituição de 88, que é a nossa lei maior, ela protege, sob a perspectiva da tributação, né, ela protege templos. Né? Templos, qualquer local, qualquer imóvel que é utilizado para uma atividade de exercício da fé, de religião, então uma igreja, enfim, uma sinagoga, um centro espírita, né? De fato eles estão protegidos, eles não podem ser tributados, né, em relação ao seu patrimônio, à sua renda e aos seus serviços. Então, assim, realmente essa questão ainda não foi tratada na reforma tributária, por enquanto elas continuam protegidas, né? A gente sabe que existem problemas, né? Mas existem situações que merecem essa proteção e a gente não pode, por conta dos mal pagadores, digamos assim, rotular todos como maus pagadores, né? A grande maioria cumpre bem o seu papel. O que é esse cashback, então, que foi criado também com essa reforma tributária? Existe essa autorização na reforma tributária para que estados, municípios e o próprio governo federal adote essa política de cashback, que é uma política da iniciativa privada, do mundo empresarial, né? É a devolução, é uma forma de dar um desconto, na verdade, né? É um desconto posterior, né? Você paga e depois recebe de volta uma parte do que você pagou. Então, realmente, a reforma, a alteração agora na Constituição,
cria essa autorização. Mas a gente não sabe ainda como isso vai funcionar, porque as regras para essa devolução de um pedaço, né? Você compra um produto, aquele produto tem um imposto sobre bens e serviços, e uma parte disso vai poder ser devolvida ao consumidor final. Então, em que situações isso vai acontecer, para quem, que tipo de produto, se existe um limite de valor, isso a gente ainda não sabe. Isso vai ser uma outra regra, tem que ser criada para tratar os detalhes dessa operação. Mas a lógica é essa, é devolver uma parte do imposto pago. Tenho mais duas perguntinhas para você antes da gente encerrar a nossa entrevista. A primeira eu queria que você mencionasse, no teu ponto de vista, essa reforma tributária vem para quem? Quem ganha com essa reforma tributária? Eu venho dizendo aí, inclusive nas minhas redes sociais, venho comentando, né? Essa reforma ela tem virtudes, ela tem mais pontos positivos do que negativos. Sob essa perspectiva, ela é um avanço, porque o principal objetivo é a simplificação da tributação do consumo e me parece que isso vai ser alcançado. Ela não resolve todos os problemas e ela cria alguns outros problemas, mas quem mais ganha certamente é quem trabalha com o cálculo do imposto e com o seu pagamento, ou seja, empresários e seus profissionais que dão suporte a ele. Então, contadores, advogados tributaristas, né? Então, os profissionais e os empreendedores, os investidores, me parece que esses vão ser os maiores beneficiados. Há uma pergunta aqui, né? Se vai haver perda para estados, para municípios, se o consumidor final, por exemplo, vai ser beneficiado, é muito cedo ainda para dizer, para a gente poder cravar e ter certeza. Mas, sem dúvida, os principais beneficiados agora são as empresas e os profissionais que atuam nessa área. Muito bem. A minha outra pergunta a gente tem aí um cronograma de instalação, digamos assim, dessa PEC. Você pode dizer para a gente como é que vai ficar? Em quanto tempo a gente vai ver, de fato, essa reforma ser consolidada no nosso país? Essa reforma ela tem ali um cronograma complexo. Por enquanto, 2023, assim, nenhuma mudança esse ano. A partir do ano que vem, 2024, esse imposto novo, ele começa a ser cobrado, mas de forma muito simbólica, 0,1% e 0,9%, somados dá 1%. Durante 2024 e 2025, eu acho que me parece que é uma forma muito mais de conseguir coletar dados sobre a nova sistemática tributária. A partir de 2026, aí o sistema novo começa a entrar em vigor e o sistema velho vai sumindo. Isso vai acontecendo até 2032, 33 mais ou menos, até que, se não me engano, a partir de 2033, ou seja, daqui a 10 anos, aí o sistema novo ele vai substituir totalmente o sistema que a gente tem agora. Mas para estados e municípios, no que diz respeito à repartição do dinheiro, porque agora o dinheiro ele vai ser arrecadado pelo governo federal, né? E o governo federal é que vai fazer o rateio desse dinheiro. Essa repartição, essa técnica de repartição, isso vai até 2078, se eu não me engano. Ou seja, temos aí mais uns 50 e poucos anos de transição de um sistema para o outro. Pois é, né, gente? Olha, eu agradeço muito a tua participação aqui no nosso estúdio. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Sempre. A cada implantação tem muita coisa ainda para a gente ver por aí. Sempre à disposição. O tema é complexo, mas estamos aí para contribuir. Isso mesmo, muito obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho ainda, trazendo mais informações. Já já.